estudo divulgado em 2020, uma substância identificada como maconha, contendo inclusive o composto psicoativo da cannabis, que é o THC, foi encontrada em um templo de 2.700 anos de idade no sítio arqueológico de Tel Arad, na região central de Israel. Essa foi a primeira evidência de drogas psicotrópicas sendo usadas em um ritual religioso judaico na antiguidade. Hoje, em Israel, a maconha ainda não é liberada para uso recreativo, mas a substância recebe bastante incentivo para pesquisas e uso medicinal. O consumo da maconha em Israel também é descriminalizado. Isso significa que o usuário apenas recebe multas ou tratamentos e também evita que tenha uma guerra às drogas, como a que a gente acompanha acontecer no Brasil. Já deu para perceber qual que é o tema do episódio de hoje, né? Eu sou a Anita Efraim, jornalista e fanática por futebol, e esse é o Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Ana Clara Buchmann, também conhecida como Malca, ativista comunitária de longa data. O nosso convidado hoje é, mais uma vez, o Rabino Natan Freller, da comunidade Etz Chaim, aqui nos Estados Unidos. O Natan teve aqui recentemente no episódio sobre refugiados, mas para falar desse tema não tinha ninguém melhor que ele. Então, Natan, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, sempre uma honra estar aqui participando junto com vocês. Então, da nossa primeira pergunta, Natan, conta pra gente como que surgiu o seu interesse por estudar esse tema e como que ele cruzou tua vida ao longo do rabinato e ao longo dos seus anos de estudo. Ótima pergunta. Eu gosto muito de temas tabu em geral. Acho que isso tem muito a ver com a minha trajetória como madrir, como jovem atuante dentro da comunidade judaica. E dentro dos meus estudos rabínicos, a gente tem todo um trabalho de aprender como que funciona a Halachá, como que funciona o método judaico de tomar decisões legais. E eu tive que fazer 2 trabalhos muito interessantes sobre isso, onde eu tinha que escrever a minha própria posição sobre algum tema interessante. E uma tinha que ser alguma questão ritual. Escolhi falar sobre kashrut, sobre como kasherizar utensílios e como usar áreas da Halachá para utilizar menos recursos, gastar menos energia, que era uma coisa que socialmente era importante para mim. E depois tinha que trabalhar uma questão mais social e justamente a gente volta nessa importância que eu vejo da gente sempre lembrar do judaísmo não só como religião no aspecto de conexão com Deus e ritualística, mas também na área social. E eu escolhi escrever sobre a legalização da maconha, em particular nos Estados Unidos. E foi um trabalho muito interessante porque a perspectiva ela é muito mais fora do uso específico e de pode usar, não pode usar, mas num contexto social sobre os efeitos e as consequências que existe na sociedade a legalização ou a criminalização. Então essa foi a área principal do meu estudo. Posso em breve compartilhar com vocês um pouco mais alguns dos resultados. Bom, acho que a primeira pergunta que a gente tem sobre o tema especificamente, né, é uma pergunta que até é um pouco curiosa. Maconha é kasher? Ótima pergunta. Eu acho que eu recebo muito essa pergunta. É mesmo? As pessoas querem saber disso? Querem saber, mas às vezes eu vejo que é uma pergunta que ela, na verdade, vem com uma outra pergunta. O que quer dizer ser kasher? Né? É kasher para comer? Né? É como se fosse falar de qualquer outra comida? Ou é kasher fumar maconha? Ou seja, utilizar maconha como um todo é algo visto como uma coisa... Kasher quer dizer apropriado, permitido, de certa maneira. Né? Então, a pergunta vem com um duplo sentido, de certa maneira. Na questão de comida é muito fácil, ela é uma flor. Então, ela é tão kasher quanto qualquer outra flor. Ela não pode ter nenhum tipo de insetos, ela tem que ser bem lavada. Então, da mesma maneira que você realmente prepara qualquer tipo de alimento vegetal, esse é o tipo de cuidado que tem que se ter se você for ingerir. A questão é que eu vivo aqui nos Estados Unidos, onde tem uma variedade muito grande de comidas que tem maconha dentro. E aí a gente está mais preocupado, na verdade, com a kashrut dos outros ingredientes do que da maconha. Um dos modelos que é o mais tradicional, talvez por aqui, são aquelas balas de gelatinosas, assim, que tem muitas vezes elementos animais e às vezes inclusive de porco dentro dela. Então essa realmente é uma grande preocupação para a indústria kasher. No Trader Joe's, que é uma rede de supermercados muito conhecida aqui nos Estados Unidos, tem essas balas gelatinosas sem maconha, que é feita com gelatina de peixe. Então, um dos lugares onde os judeus costumam
comprar esse tipo de bala que é muito boa. Talvez os dentistas discordem de mim, mas aí é outra conversa. Mas queria aproveitar essa pergunta, Anita, para a gente pensar também um pouquinho como que funciona a Allahá, como que funciona a gente determinar se uma coisa é kasher ou não, e entrar para aquele segundo sentido, né, se maconha é algo que pode ser consumido ou não. Obviamente, a Allahá, que normalmente é traduzida como a lei judaica, eu gosto de traduzir como a maneira judaica de se viver a vida, ela tem claramente como espinha dorsal obrigações e proibições. Pode isso, não pode aquilo. Isso é como a grande maioria das pessoas entendem a Allahá. E é verdade, isso realmente é a espinha dorsal. O problema é que a Allahá não é só isso. A Allahá não é só pode, não é só não pode. A Allahá, o sistema, desde a sua construção e do seu desenvolvimento a partir do Talmud, através do Shulchan Aruch e de todos os outros códigos de lei, sempre levaram em consideração muito mais coisas do que o pode e não pode. Falar que tem uma coisa escrita na Torá sempre foi o começo de uma conversa para os judeus, nunca o final. Né? A gente nunca pode falar, não, isso não pode porque está escrito na Torá. Não, isso está escrito na Torá, que não pode, ótimo, vamos conversar. Essa sempre foi a resposta judaica a tudo isso. Então, eu queria trazer alguns elementos de como funciona a Allahá. O primeiro são princípios legais. Existem princípios que influenciam na tomada de decisão. Por exemplo, dentro dos rabinos do Talmud tem uma discussão que a maioria deles decide alguma coisa. É um princípio legal. Eles decidiram que a maioria dos rabinos se decide coisas, ou nulificação. Então, por exemplo, se você tem uma gotinha de leite que cai numa panela gigantesca de alguma coisa de carne, aquela gotinha de leite pode ser nulificada. Isso é um princípio legal de como funciona a nulificação. Então, tem vários desses princípios que vão se aplicar. No caso da maconha tem um que é muito interessante, que é Dina de Malhuta Dina. É um termo em aramaico que aparece no Talmud, que quer dizer que a lei daquele país é a lei. O judeu tem uma obrigação de seguir a lei do país. E por isso que me interessa tanto essa questão da legalização, porque seja permitido ou não o uso, a gente vai ter que respeitar a lei do país. E, obviamente, vai ter a exceção. A exceção no judaísmo é quando essa lei do país vai em contra algum elemento central da Torá. Então, por exemplo, se alguém precisa de qualquer tipo de medicina que é para salvar a vida daquela pessoa, e a lei daquele país não permite esse remédio, essa droga que está sendo buscada, talvez pode ser permitido dentro do judaísmo justamente ferir a lei do país para tentar salvar uma vida. Obviamente, isso no Brasil acontece muito justamente com o THC, né? Porque a gente tem, assim, 1 milhão de reportagens de pais que têm filhos que têm, por exemplo, sei lá, gente, 30 crises de epilepsia por dia, e o THC, um remédio com THC é a única forma de controlar, e mesmo assim existe a lei brasileira dificulta que esses pais tenham acesso a esses remédios. Então, acho que é um exemplo muito palpável do exemplo que você está dando. E tem um outro ponto que me ocorreu agora e até queria levantar com você, que é, na verdade, as consequências, talvez, que algo, mesmo que a pessoa fale, as leis do país, sei lá, não me importa, acho que está errado, então eu não me importo com o que maconha é ilegal. Mas uma coisa que me pega muito em relação a drogas no geral é o que isso gera para a sociedade brasileira, né? Porque a guerra às drogas acaba tendo como principal consequência o genocídio da população negra em áreas periféricas do Brasil. Isso entra num debate de kashrut para além do alimento? Com certeza, esse talvez é a grande questão que acho que vem quando a gente vai falar de legalização. E continuando naquela ideia de pensar como que a gente entende a Allahá, a gente falando nesses princípios legais, as consequências que você mencionou também são parte do sistema. Como que aquela lei foi pensada é uma coisa, e como que ela funciona na realidade é outra. Né? Então, a própria maconha, como qualquer outra droga, ela tem um efeito diferente em muitas pessoas. Né? A gente viu aqui casos com as vacinas, que são ótimas, maravilhosas e salvam milhões de vidas. Não quer dizer que não vai ter nenhum problema com elas. Né? Todos os remédios que a gente toma, eles têm contraindicações. Não é que tudo é sempre 100% bom ou 100% ruim e que funciona igual para cada pessoa. Queria dar um exemplo na Allahá de como que pode ser bem subjetiva uma decisão da Allahá e que realmente depende do contexto e a pessoa para tomar essa consequência
né, como parte da decisão. O Trumat Adeshin, que é um rabino do século XV em Viena, foi perguntado sobre se pode se discutir política no Shabat. Você acha que não tem nada a ver discutir política no Shabat com maconha? Vamos chegar lá. E uma questão de como os nossos costumes, né, eles vão influenciando na política e na nossa visão da sociedade, né? Então isso para mim é muito judaico, na verdade. Eu acho o judaísmo uma religião muito política. Sem dúvida nenhuma, a Torá é um documento político. E depende de como a gente... Não quer dizer que ela é partidária necessariamente, mas sim um documento político, porque política é a gente usar das palavras, dos argumentos, para encontrar soluções do bem comum na sociedade. A Torá está com certeza dentro dessa área. Mas ele mostra um jeito de pensar a Alahá que eu acho muito interessante para a gente pensar aqui também. No Shabat tem um conceito na Alahá muito importante que é Oneg Shabat. A gente tem que ter alegria no Shabat, a gente tem que aproveitar o Shabat. Se política te traz alegria, falar sobre política te faz bem, é uma coisa que vai te ajudar a entrar no espírito de Shabat. Ultimamente não, mas a gente segue. Você pode, nesse caso, então, falar sobre política se for alguma coisa que sim te traga essa alegria. Agora, se a política for te trazer depressão, for uma coisa que você realmente não vai entrar naquele clima legal de Shabat, vai criar briga e tal, não é que você não deve falar de política, você fica proibido de falar de política no Shabat. O que isso depende? Isso depende de quem são as pessoas que estão falando, isso depende de que tema que elas vão falar, de em qual contexto, e às vezes no meio da conversa a situação muda, a gente estava falando e a gente estava conseguindo aproveitar aquela conversa, em algum momento um de nós para de se divertir com aquela conversa para de ser kasher para existir naquele contexto dentro do Shabat. Dessa mesma maneira, se a gente for pensar no que a Anitta falou sobre as consequências que tem, principalmente para jovens negros, jovens periféricos, pobres, e como que a guerra às drogas funciona, em particular no Brasil, e que nos Estados Unidos tem alguns paralelos muito interessantes também em relação aos números, a gente vê que a consequência da guerra às drogas ela é muito pior do que qualquer estudo poderia imaginar que a droga poderia causar de mal. Então, a gente pode ter uma outra conversa sobre se a maconha em específico, trazer médicos para opinarem sobre o tema, como que ela realmente, se uma pessoa deve usar ou não deve usar. Isso a gente é uma conversa. Agora, a conversa sobre ser legal ou não legal, sobre ser permitido ou não permitido a nível nacional, a nível realmente legislativo, é claro por uma posição alahrica judaica, que ela tem que ser legalizada. Existem problemas com essa legalização. Se a pessoa acredita que a maconha ela é puramente má e só faz mal, esse é o pensamento do rabino Moshe Feinstein, em Nova York, no século passado, um dos principais rabinos legisladores do século passado, que influenciou toda uma geração de rabinos a falar sobre o tema. Ele só tem coisas negativas a falar sobre a maconha, é proibida desde o início. Mesmo que você concorde com essa posição do rabino Moshe Feinstein, as consequências que pode ter de alguém usar maconha não chegam nem perto ao desastre que a gente vê social no Brasil e ao redor do mundo, de pessoas morrendo, de pessoas indo para cadeia, e quem são essas pessoas, e como que o Estado utiliza disso, na verdade, como uma desculpa para ter uma opressão racista, uma opressão elitista. Isso são valores importantes dentro do judaísmo, a gente realmente tratar cada ser humano que foi feito à imagem divina. E a maneira como isso acontece na sociedade, essa consequência, realmente, mesmo que você fale não deva fumar, falar que isso então deve ser proibido para uma sociedade inteira é um outro tema. Eu acho que tem uma coisa interessante, né, desses paralelismos entre legalização e não legalização. Eu moro aqui particularmente em Massachusetts, que é um estado que é muito liberal, aqui nos Estados Unidos, e é muito comum você... Não é nem muito comum, mas não surpreende as pessoas que isso se tornou algo legalizado no estado, e aí você vê que tem alguns mitos, né, sobre essa questão da legalização, porque as pessoas acham que não, se trouxer uma legalização, todo mundo vai estar fumando na rua, as pessoas vão estar entorpecidas de maneira descontrolada, e apesar disso, eu acho muito curioso que aqui no estado, apesar de ser legalizado há algum tempo, você não acha, tipo, as dispensaries a cada esquina, e você não vê pessoas fumando tão abertamente. Eu acho que existem alguns mitos sobre um caos que isso poderia gerar, né? E eu acho que é muito pelo contrário.
É um paralelo inexistente, e que aqui nos Estados Unidos muitas vezes se comprova com um aumento, às vezes, do PIB do estado, como estados como Colorado, e também com uma diminuição nas questões de sistema penal mesmo, de crime. E isso mostra, tipo, como o moralismo, assim, muitas vezes impede debates mais inteligentes, porque o aborto é exatamente a mesma coisa. Os números comprovam que a partir do momento que o aborto foi descriminalizado no México, o número de abortos caiu, não é? As pessoas não querem sair abortando, as pessoas querem parar de morrer fazendo algo que elas têm uma necessidade de fazer, e aí o número cai. Então, às vezes eu acho que, e até essa era uma questão que a gente ia trazer mais para frente, mas já vou fazer, acho que a gente já pode entrar nisso, acho que o Kamalka está falando entra diretamente nisso, né? O quanto o moralismo atrapalha as discussões relevantes de todos os pontos de vista, até religiosos também. Já vou trazer, eu estava estudando para fazer esse episódio, eu assisti um rabino, sei lá, eu nem vou saber o nome, não é que eu vou esconder o nome, não sei quem é, não decorei, falando sobre isso, e aí falando que, meio que passando um pano para cigarro, que a gente vê, tipo, por exemplo, em Shtisel, né, aquele seriado, os ortodoxos fumando, assim, muito cigarro e falando que a maconha pode ser uma porta para outras drogas e, por isso, a longo prazo, ela pode ser pior do que o cigarro. O que eu acho um argumento, assim, completamente vazio, que não tem nada a ver com nada, mas, assim, o quanto esse moralismo não impede que a gente, dentro do judaísmo também, inclusive por São Paulo, e aí quero até ouvir a Malca sobre isso, né, a diferença. São Paulo ser uma comunidade tão conservadora impede a gente de ir para frente em certos debates e que, por exemplo, você ter uma comunidade muito menos conservadora nos Estados Unidos faz com que seja um debate possível. Até por isso é muito mais difícil achar um rabino no Brasil que fale sobre maconha do que um rabino que está nos Estados Unidos. Eu acho que são discussões aqui, pelo menos onde eu moro, né, que, de novo, a comunidade é muito liberal, o Estado é muito azul, que a gente fala, né, um Estado muito democrata. Aqui essas coisas são levadas muito por obviedade, sabe? São direitos humanos, talvez as questões sociais são colocadas em pauta acima do moralismo, né? E a mesma coisa para aborto, você mencionou aborto, essa semana foi bem difícil aqui nos Estados Unidos nesse sentido. Pelo menos foi só essa semana, no Brasil tá difícil todos os dias, pensa nisso, foca nisso. Não, aqui tá difícil há algum tempo, mas essa semana em particular, tudo que a gente ouve aqui é o que acontece se cai Roe versus Wade. É engraçado, tipo, não existe essa discussão, essa discussão do moralismo, eu não acho que ela é a pauta da sinagoga aqui. Eu não acho que faz parte do nosso do know-how ou do espaço de discussão comunitário. Isso enriquece o judaísmo. Eu acho que isso enriquece, porque eu acho que você não coloca travas no teu judaísmo, né? Ou não existem tabus ou proibições na hora que você consegue falar, porque você está numa sociedade mais liberal e que no momento em que essas coisas são colocadas como parte da normalidade, você não tem por que inflar tanto esse discurso. De novo, você consegue ver dispensaries aqui, a maioria das dispensaries ao meu redor, até onde eu sei, elas são de maconha medicinal, e mesmo as recreativas, elas estão lá de maneira discreta. Se você quer comprar alguma coisa, você sai com um saquinho, na verdade você não pode mostrar para ninguém, isso é a lei aqui do estado. Você tem que colocar num saquinho e aí você sai da loja. Não existe um estardalhaço por trás da ideia do consumo de maconha, pelo menos aqui ao meu redor em Massachusetts. Então, eu acho isso algo interessante. Natan, moralismos. Queria separar um pouco a ideia de moralismo e moralidade. Moralismo é como a gente vê um certo puritanismo que vem de certas camadas da sociedade, que tem valores que são de um grupo particular, às vezes até minoritário, não necessariamente, e que tentam colocar esses valores desse grupo particular em toda a sociedade com o objetivo de preservar aquilo que existe de correto na sociedade e que muitas vezes vem com um rótulo do judaico-cristão, e que eu acho muito problemático, porque também judaico é uma coisa, cristão é outra. Então, muitas vezes, quando esse moralismo vem falando em nome de tanta gente, é muitas vezes um grupo menor, buscando justamente se alicerciar num conceito inexistente, um conceito errôneo,
da filosofia e da sociologia para se apoderar de valores da sociedade por parte desse grupo que está buscando poder. Isso é o moralismo. Moralidade faz parte da Halakha. Como a gente entende algo ser moral, a gente acredita que Deus jamais vai nos obrigar, vai nos dar uma mitzvah para cumprir alguma coisa que seja imoral. Então, sempre que a gente for interpretar algo se é proibido ou permitido dentro do judaísmo, a questão da moralidade com certeza vai aparecer. Então, se a gente voltar um pouco no tema da legalização, qual é a moralidade do caso? É uma questão ética, uma questão moral legalizar. Existem pessoas que estão morrendo por causa desse moralismo que está sendo aplicado dentro da sociedade. Por isso é uma questão moral a gente lutar por essa legalização para poder realmente mudar o sistema. E aí queria trazer um tema que é um valor, ele entra na Halakha dentro dessa categoria de valores, que é o seguinte, que é o Tikkun Olam. Muita gente conhece bem o termo de Tikkun Olam, aprimoramento do mundo. Ele funciona como uma lente através da qual a gente olha para o mundo. A gente não tem uma obrigação de praticar Tikkun Olam, ele não é uma mitzvah, ele não é uma obrigação. Ele é uma lente. Então, quando a gente olha para um problema social, a gente fala, para que a gente possa participar da sociedade, entender a sociedade da melhor maneira possível, como que a gente faz isso através dessa lente de Tikkun Olam? Então, um dos exemplos de como ele surgiu é justamente um caso onde um homem tinha que divorciar sua mulher e, dependendo da maneira como ele fizesse, seria tecnicamente permitida, mas ia gerar consequências ruins. O que os rabinos fazem? Aí que aparece uma das primeiras vezes o termo Tikkun Olam. Rabban Gamliel, no Talmud, fala que por causa de Tikkun Olam, essa maneira que é permitida do marido cancelar o divórcio que ele tinha iniciado, não é mais permitida. Ele não pode mais cancelar o divórcio dessa maneira por causa de Tikkun Olam. Ou seja, tinha algo que teoricamente era permitido, era dentro da lei. Hoje é dentro da lei você punir alguém que está carregando maconha na rua. Muitas vezes essa punição acaba acontecendo porque essa pessoa é pobre, porque essa pessoa é negra. A gente sabe como funciona o sistema hoje em dia no Brasil. Mas aí entra o Tikkun Olam. O Tikkun Olam, ele não é só aquela boa ação que a gente faz, não. O Tikkun Olam é arrumar o sistema. O Tikkun Olam é falar, olha, isso está permitido, isso está sendo feito dentro do sistema. Hoje não. Vamos mudar o sistema. Isso é Tikkun Olam de verdade. Vamos pegar o Tikkun Olam para quê? Para proteger a camada mais vulnerável. Naquele exemplo que eu dei, é justamente a mulher, que nessa discussão do divórcio dentro da Halakha, do Talmud, naquele momento, o homem tinha sim um papel dominante pela mulher, e em muitos lugares da sociedade judaica ainda tem nesse quesito legal. Justamente para proteger a pessoa mais vulnerável, naquele caso que era a mulher, eles usam Tikkun Olam. Então aqui, se a gente olhar para quem são as camadas mais vulneráveis nessa guerra às drogas, que faz tão mal para a nossa sociedade, para a humanidade, são eles que a gente tem que proteger, são eles que a gente tem que trazer Tikkun Olam para justamente não permitir mais que um sistema de opressão aconteça dessa maneira. E aí a gente volta à questão da moralidade. Não é moralismo, que alguém que vier com moralismo de que a maconha faz mal, fala, pera, mas e a guerra às drogas não faz mal? Faz muito mais mal. Né? Então a gente tem que tentar tirar um pouco esse moralismo, esse puritanismo que tenta vir com valores únicos e de uma singularidade menor e elitista, impor em toda uma sociedade e pensar isso de uma forma mais plural sobre qual que é o papel da moral nessa conversa que a gente está tendo. Sim, isso é bem, bem importante, porque, assim, ó, a gente pode... Acho que não é com você que a gente tem que debater o quanto faz mal ou faz bem, né, para o corpo de cada um, porque, enfim, isso é uma questão médica e não rabínica, mas eu achei muito interessante esse paralelo do rabino que você citou, de que, beleza, aí ele fala que não é para fumar maconha, não é para você consumir maconha enquanto judeu por motivo, enfim, XYZ, mas a questão da legalização entra numa outra seara, e essa separação é muito diferente. Mas, indo um pouco para outro assunto, uma questão mais dos usos, efetivamente, religiosamente falando, Natan, o que a alteração do estado de consciência, que efetivamente é uma das consequências do uso, né, da cannabis, poderia acrescentar como, aspas, um benefício em alguma reza ou em algum ritual judaico? Depois da pergunta se a maconha é kasher, acho que essa é a que eu mais recebo. E aí, pode usar maconha para rezar? A grande maioria dos rabinos
e a jurisprudência, por isso eu falo grande maioria, eu estou falando de jurisprudência, de muitas pessoas que lidaram com o tópico, não com maconha em específico, mas de qualquer coisa que altera a mente e o estado de consciência da pessoa, é que não deve ser algo usado em rituais religiosos. Uma parte da religiosidade judaica, na verdade, ela é muito racional. Eu costumo conversar muito com jovens em particular, mas também com adultos, sobre o que te realmente mexe com você na reza. É a melodia, são as pessoas que estão em volta de você, é o espaço, é o texto em si. E eu sei que para a grande maioria o texto em si não importa, o conteúdo do texto, porque muitas pessoas nem entendem o texto das nossas rezas em hebraico, de maneira geral. Talvez conhecem o tema, mas não sabem o que cada palavra realmente quer dizer. E por isso, muitas vezes, a conexão com a reza no judaísmo vem muito realmente pela todos esses outros elementos, né? A música, o espaço, as pessoas, em que talvez o uso da maconha poderia potencializar para algumas pessoas a participação naquele espaço e a sensação que vai acontecer naquele espaço, e para outras ela poderia ser super negativo e, na verdade, talvez até prevenir aquela pessoa de estar naquele espaço. Mas como existe o elemento racional, que para mim eu acho muito importante, parte do meu trabalho rabínico é justamente ensinar as pessoas a conhecerem mais sobre a reza, conhecerem mais sobre o texto, que muita coisa acontece no coração, mas muita coisa acontece no pensamento durante a reza. É um momento também racional de se comprometer com os valores dos quais a gente reza. Então, quando eu falo que Deus, ele cura aqueles que estão tendo algum tipo de cura, eu estou ao mesmo tempo me comprometendo que eu tenho responsabilidade nisso, que eu vou ajudar todos aqueles que eu puder a se curarem de qualquer coisa que eles estão buscando. Quando eu falo que Deus veste aqueles que estão desnudos, eu estou falando que eu tenho um comprometimento social com a dignidade das pessoas a poderem ter roupa. E eu tenho que poder fazer algo em parceria com Deus em tudo isso. Eu acho que a racionalidade ela é um elemento forte da reza judaica. Então, para mim, pessoalmente, eu acho que esse elemento ele da racionalidade eu acho importante para a maneira mais tradicional de uma reza judaica. Isso não quer dizer que não existam outros modelos espirituais judaicos que não permitam algum tipo de consciência alterada dentro desses rituais. Talvez de colocar, por exemplo, são círculos de nigunim. É uma prática muito comum em certos ambientes, onde pessoas se juntam simplesmente para cantar, e cantar músicas que não têm palavras. São apenas os lai, 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 famoso lai, lai, lai que tem na reza. Então, imagina só cantar lai, lai, lai por horas, com diferentes melodias, com diferentes energias e diferentes pessoas. E isso pode ter um papel de mantra, um papel realmente espiritual que foge um pouco essa racionalidade. E aí, essa questão do estado alterado, numa situação dessa, onde a racionalidade de propósito não está tão presente, pode ser talvez vista como algo possível. Ao mesmo tempo, vai ter rabinos que falam que jamais você pode ter sua consciência alterada, que uma pessoa tem que estar sempre no máximo de controle possível do seu corpo. Então, isso também é trazido como um elemento importante para a gente ter essa conversa. Mas então, vamos falar sobre questões psíquicas, né? Acho que hoje a gente fala muito de pessoas que utilizam da cannabis para questões de ansiedade, para questões de males psíquicos, né? Essas discussões, elas são parte do know-how judaico ou vamos deixar totalmente separado aqui? Eu acho que falta um pouco de pesquisa e um pouco de discussão e aplicação entre as ciências médicas e as ciências judaicas. Eu acho que ainda é uma área que a gente falta um pouco de estudo profundo em ver como que elas se conectam. De maneira geral, se existe algum benefício, seja para o corpo, seja para a alma, para a psique, o judaísmo vai ver com bons olhos isso, sem dúvida nenhuma. Existem alguns estudos, com certeza, em Israel, já existem religiosos falando um pouco sobre o tema, nos Estados Unidos ainda um pouco menos. Eu acho que tem um pouco esse moralismo, que ele existe em todas essas sociedades também, e um pouco também de um certo desconforto e me coloco junto aos outros rabinos nesse desconforto de falar de algo que não somos especialistas, né? Ainda falta muitos estudos e parte
também da importância da legalização inclui uma legalização para estudos, para que a gente possa conhecer mais e melhor sobre algo que já provou ter certos benefícios, e para que a gente possa saber quais são esses benefícios da melhor forma e utilizar eles, se eles são dispostos, é uma responsabilidade nossa e buscar esses benefícios para pessoas que possam precisar. Então, eu acho mais importante ainda que tenha mais estudos para justamente ajudar pessoas que não são experts no assunto, poderem dar, então, uma opinião religiosa, sabendo melhor como é o funcionamento e quais as consequências que eles têm no corpo humano. Natan, a Malca abriu aqui o episódio falando sobre essa descoberta arqueológica de que teve o uso de cannabis, THC, enfim, rituais judaicos há milhares de anos. Esse estudo abriu um novo debate sobre o uso de cannabis de alguma maneira, ou foi algo tipo, legal, curiosidade, passou, nada mais? Eu acho que com tudo que está acontecendo no mundo em geral, no mundo judaico em particular, passou um pouco em branco, porque a gente tem muitos temas de relevância altíssima na sociedade que estão chamando um pouco a atenção. A Malca falou justamente sobre a questão do aborto, que, né, nesse mês aqui nos Estados Unidos está sendo um tema bem discutido, e todos os temas relacionados à democracia e ao corona, que nos últimos anos tem tomado a nossa atenção também, ofuscam um pouco alguns desses outros estudos que vão aparecendo. Talvez interessante trazer uma perspectiva um tanto quanto arqueológica, mas também filológica sobre a história e o desenvolvimento das palavras. Existe um argumento de que a palavra cannabis, ela pode ser encontrada de certa maneira dentro do hebraico também. O hebraico, como muita gente sabe, ele não é uma língua originária do nada, ele importa do acadiano, do garítico, de outras línguas semíticas da região, e vai influenciar depois muito outras línguas como o grego, como o próprio latim. Então, elas estão todas interligadas, e um dos elementos descritos no ritual do templo chama Kane Bossem. Kane literalmente quer dizer a parte central da planta, né? O stem em inglês, acho que chama caule, talvez em português. Aquilo pode ser chamado de Kane. E Bossem é perfume, aromático. Então, talvez algum tipo de erva aromática que era utilizada dentro dos rituais do templo. Existem aquelas pessoas que querem fazer o argumento, principalmente no hebraico, onde as vogais quase que não existem, né? Elas são colocadas depois para a gente canonizar certas pronúncias, mas é uma língua baseada nas consoantes. E as consoantes de Kane Bossem são as mesmas consoantes de cannabis. Então, muitos tentam fazer essa filologia, essa conexão entre esse Kane Bossem, essa erva aromática que era utilizada em certos rituais judaicos antigos, pode ser que fosse cannabis e que já era conhecida de alguma maneira por um nome similar. No fundo, essa é especulação. Ninguém sabe exatamente o que era, mas faz parte desse amplo mundo da arqueologia que, através dos dados que a gente tenta fazer a melhor solução de tudo isso, mas sempre reestudando e reaprendendo ver se por acaso algo, na verdade, vem de algum outro lugar. Bom, e se a gente for para expandir, né? A gente está falando um pouco desse uso de drogas, de sair um pouco desse... Como é que é? Perder um pouco o controle do corpo, né? Como a gente está falando. É engraçado, né? Porque a gente pode ter até um problema com maconha hoje, mas o álcool é algo que é muito presente dentro dos rituais judaicos, né? Literalmente toda semana tá aí parte dos nossos rituais. Como é que a gente estende ou não estende essa mesma definição para outras drogas e como a gente problematiza isso, Natan? Eu acho que parte do problema é justamente essa conexão e essa extensão. Eu não acho que álcool e maconha são necessariamente paralelos, como muitas pessoas tentam tratar, seja a nível científico, seja a nível religioso e seu papel dentro da religião. Mas já que você tocou no tema, vou contar uma última historinha antes da gente terminar. É uma história muito famosa sobre Purim, que aparece no Talmud. Dois rabinos que
tinham que cumprir a mitzvah de mishté, de fazer um grande banquete em Purim. Um convidou o outro para beber na noite de Purim. Beberam bem e no final da noite um matou o outro. Exatamente, vocês ouviram correto. Um matou o outro. O que sobreviveu acorda no dia seguinte de manhã, vê a besteira que ele tinha feito, ele reza, pede misericórdia a Deus, Deus traz de volta a vida o seu amigo que ele tinha matado na noite anterior. Passa-se um ano e esse mesmo rabino vai convidar de novo o seu amigo. Vamos beber de novo em Purim, foi muito legal ano passado, lembra? E o rabino que voltou à vida fala, eu vou passar esse ano porque milagres não acontecem todos os dias. Esse é o final da discussão. Justamente essa é a discussão que dá origem ao tema de beber em Purim até você não conseguir diferenciar mais o abençoado Mordecai e o amaldiçoado Haman. E eu tenho muito problema com essa prática, porque eu conheço muito bem a história. Eu não sei se tem algum limite do álcool que poderia deixar para eu não saber a diferença entre Mordecai e Haman. E acho que muitos rabinos e judeus pensam da mesma maneira. Tanto que na Halachá, quando Maimônides, o Yosef Karo, no Shulchan Aruch, vão pensar sobre tudo isso, que a maioria deles vai falar é que você tem que beber um pouquinho mais que o comum para você ir dormir logo, porque só dormindo que você não vai saber a diferença entre esses dois. Você vê o problema que a Halachá tem de justamente trazer essa frase do Talmud, que alguém tem que beber tanto até não saber a diferença, e a moral que a gente estava trazendo justamente das consequências que tem de se beber tanto. A própria história do Talmud mostra quão problemático é o uso excessivo de álcool e como os rabinos da Idade Média vão tentar contornar um pouco isso e falar, olha, tá bom, tem essa prática, como que a gente aplica essa prática com os nossos valores, né? E limita um pouco o consumo de álcool justamente para ser algo que vai te levar a dormir na noite de Purim. E, obviamente, dentro do mundo moderno, alguns desses valores são deturpados a fins de marketing, especialmente focados na juventude, para trazer pessoas para dentro do espaço judaico de uma maneira que foi claramente colocado pelos rabinos pela Halachá como prejudicial à saúde. E então fica aí a questão para a gente pensar em como que a gente traz o álcool ou qualquer outra substância como parte da religião, como parte da sociedade, da comunidade judaica, de uma maneira construtiva, de uma maneira que a gente possa realmente aprender sobre e usar de uma maneira que seja saudável e permissiva para todos, e não de uma maneira que apenas queira colocar pessoas para dentro da porta, sem os valores judaicos pelos quais a gente preza tanto. Acho que a gente já tem até um spoiler do que pode ser nosso episódio de Purim no ano que vem. Ótimo gancho, Natan, adorei. Não, essa discussão do álcool é muito relevante, sem dúvida, daria um episódio inteiro para a gente debater esse assunto. Enfim, Natan, queria te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente de novo. Você é sempre muito bem-vindo, mas a gente vai também te dar uma folga, né? Porque a gente está aqui preenchendo sua agenda. Estamos exigindo muitos horários do Rabino Natan Freller, brincadeiras à parte. Para formalizar aqui, conversamos com o Rabino Natan Freller, da comunidade Etzheim, em Virgínia, né? Nos Estados Unidos. Acertei o estado? Ótimo. Então, Natan, obrigada e seja sempre bem-vindo. Obrigado, Anita. Obrigado, Malca, pelo convite. E talvez colocar com uma mensagem final aí para todo mundo, é que é importante a gente falar sobre esse tema. Talvez muitas pessoas acham que a gente não tenha que falar porque isso não é um problema da comunidade judaica. Quantas vezes a gente já não ouviu que, mas isso não acontece aqui, isso só acontece do outro lado da rua. Queria talvez contar, talvez surpresa para muitos, mas maconha está dentro dos nossos movimentos juvenis, está dentro das nossas escolas judaicas, está dentro dos nossos acampamentos, e é importante a gente poder ter a maturidade para saber conversar sobre tudo isso de uma maneira saudável, que ajude nossos jovens, nossos adultos a tomarem as decisões certas dentro dos valores judaicos para a vida deles. Obrigada, Natan. E lembrando que o Eu Com Isso está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, Google Podcasts, e também no canal do YouTube do IB. E não esquece de seguir o IB nas redes sociais. Eu vejo vocês na quarta que vem.